Bom, boa noite a todos. Continuando aqui com esse encontro na PAMAGES, aqui, encontro com a Corregedoria, que usamos os meios aqui da PAMAGES para divulgar, né, todo esse diálogo, toda essa expansão que a Corregedoria, principalmente agora nessa administração, está sendo feita, né, no sentido de divulgar, no sentido de fazer com que a Corregedoria não tenha aquele aspecto sempre recriminar, mas muito pelo contrário, sempre de orientar, de amparar, seja os colegas, seja os funcionários, seja a própria administração do tribunal. E hoje temos o prazer de receber a doutora Maria Fernanda de Toledo Rodavalha, que vai falar sobre o tema de carga de autos para advogados e cumprimento de prazo pelo cartório. E como de hábito, vamos pedir aos colegas que estiverem acompanhando pela internet para enviarem as perguntas, que serão respondidas com maior cordialidade, pela maior simpatia pela doutora Maria Fernanda, né? E agora, passo a palavra imediatamente para ela. Boa noite a todos. Eu agradeço aqui as palavras do meu amigo Domingos, ele faz todos os elogios porque ele é meu amigo. Agradeço a presença de todos, que também são meus amigos, e já adianto que não vai ser uma palestra, vai ser só uma conversa, e uma conversa entre amigos, até aqueles que estão fora, que estão além, que estão nos fóruns regionais, nos fóruns do interior. Bom, a questão que a gente se propõe a tratar hoje é acesso aos autos e retirada em cargo e prazos de cartório. Para falar sobre isso, eu vou emprestar a ideia de justiça. Quando a gente imagina justiça, a gente imagina logo uma balança, num equilíbrio de situações. Essa imagem de balança, eu acho que pode ser aplicada também ao judiciário. O judiciário também tem essa imagem de balança, não só porque ele é responsável por resolver questões onde há o desequilíbrio, mas porque os princípios que informam o judiciário nem sempre parecem estar em equilíbrio também. Então, a ideia do judiciário, que também tem que equilibrar princípios, eu acho que é bastante próxima à ideia de balança. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é o que seja a diferença entre acesso aos autos e carga dos autos. São coisas distintas. Quando a gente fala em acesso aos autos, o que nós estamos dizendo, nós estamos tratando é de acesso físico, é de ter contato com os autos, é de poder manusear os autos. Isso é acesso aos autos. E acesso aos autos é uma derivação, primeiro, do princípio de democracia. Por quê? Porque todas as decisões judiciais têm de ser motivadas. Então, eu tenho o direito de saber qual o teor da decisão e qual o motivo daquela decisão. Isso é um princípio democrático. Então, o acesso aos autos é um acesso irrestrito. Os autos são públicos, e são públicos por uma derivação do princípio da democracia. Esse é o primeiro aspecto de ser uma democracia. O segundo aspecto é que todas as decisões têm que ser motivadas. O processo brasileiro é racional. Todas as decisões têm de ser motivadas. Então, ter acesso aos autos é uma garantia do público, não é uma garantia só do advogado, é de todos. Poder ter acesso aos autos é uma garantia fundamental e é uma garantia que deriva do Estado democrático de direito. Muito bem. Mas isso aqui é uma balança. O primeiro prato da balança é esse acesso irrestrito. As pessoas podem ter direito a acesso irrestrito. Mas o segundo ponto que nós temos que ponderar é que nem todos os processos podem ser vistos. Mas por que nem todos os processos podem ser vistos? Nem todos os processos podem ser vistos porque, às vezes, os direitos discutidos, as situações discutidas naqueles autos, envolvem situações tão pessoais, situações tão difíceis para as partes, que há uma necessidade de redução ao acesso. Essa primeira balança do judiciário é entre o direito irrestrito de acesso e um direito a ser protegido, que é o direito da parte no processo. A gente pode lembrar das questões de família, das questões de infância e juventude, mas também em vara de fazenda pública, de onde eu venho,
existe a necessidade de determinar sigilo. Quando? Um exemplo que a gente tem, que é um exemplo antigo, foi logo no começo dos pedidos de medicamentos. As pessoas vinham pedir medicamentos para infecção por HIV e pediam sigilo. Naquele primeiro momento, a gente deferiu. Por quê? Porque naquele primeiro momento, a ideia de ser portador do vírus HIV era alguma coisa que a sociedade via com maus olhos. Não era uma doença crônica como é hoje, porque hoje os tratamentos prolongam a vida da pessoa indefinidamente, graças a Deus, né? Mas até então era uma sentença de morte, e uma sentença de morte com preconceito. Então, nesse primeiro momento, nós restringimos o acesso aos autos em nome do direito da parte. Nessa primeira balança do judiciário, nós temos o acesso irrestrito das partes, o acesso do público e o direito da parte, é o direito discutido naquele específico processo. Essa é a primeira balança. Bom, com relação ao acesso aos autos, qualquer um que queira ter acesso aos autos pode pedir. Quando o processo não tem sigilo de justiça, qualquer pessoa, qualquer um do público pode pedir para ter vista, pode pedir acesso aos autos. E felizmente, a gente está vendo aqui com as fotos, né, a fotografia foi uma coisa disseminada. Não só a fotografia, não só as máquinas ficaram mais baratas, como também os celulares. Então, o direito de acesso é sempre garantido. Não há restrição ao direito de acesso. Então, essa questão é só matizada, é só moldada pelo interesse da parte. Se o direito de acesso é irrestrito, o direito de carga não é. O direito de carga não é. A carga dos autos é exclusiva do advogado, do estagiário que tem procuração nos autos. Mas por que isso? Por um motivo muito simples. Porque o advogado é essencial na administração da justiça. Quando o juiz recebe um processo, o juiz tem uma obrigação, um dever, relacionado à própria existência do judiciário, que é pôr fim ao processo. Ele tem que dar uma solução para o litígio. Isso é obrigação do juiz. É obrigação do judiciário e obrigação do Estado. Isso é indiscutível. O advogado, o estagiário, que tem carga nos autos, que tem procuração nos autos, ele tem com o juiz um pacto. Ele tem com a parte um pacto. Um pacto que é da mesma natureza do pacto do juiz. Que é o pacto de fazer justiça e pôr fim ao processo. Então, por que o direito, a carga dos autos é restrita? Porque aquele advogado ele tem um direito qualificado. Ele tem um interesse qualificado, que é fazer com que o processo chegue mais rápido ao fim. Essa é a ideia do advogado, essa é a ideia do juiz. Então, não é simplesmente curiosidade o que ele tem com relação àquele processo. Ele tem um direito maior, que é um direito de fazer aquele processo, o interesse de fazer aquele processo chegar até o final. Então, a carga dos autos é dada a quem tem procuração nos autos, porque ele tem a mesma responsabilidade do juiz de guarda dos documentos, de manutenção de um documento público, de manutenção dos autos e de chegar ao fim do processo com a resolução do litígio. Essa situação de carga restrita para advogado é uma situação que o CNJ já pontuou que deva ser assim, é uma situação que o Supremo já fez, já determinou, é uma situação que o Superior Tribunal de Justiça também já determinou. Carga dos autos é para quem é advogado, é para quem tem procuração dos autos. Então, existe uma diferença bastante grande entre o interesse no acesso e o interesse em retirar o processo. Então, essa segunda balança do judiciário. A segunda balança é equilibrar o que seja acesso e o que seja a carga dos autos. Bom, falta ainda tratar a questão do cumprimento de prazos pelo cartório. Esse é o tema, não é? A função do judiciário é resolver conflitos. Esse é básico. Então, o judiciário tem que ser rápido. Não há justiça boa quando ela é muito morosa. A ideia hoje de justiça é ligada a uma ideia de rapidez, de prontidão na resposta.
E a globalização tem mostrado isso. Quando nós temos uma situação que ocorre num lugar, a repercussão é imediata, mesmo que imediata aqui, mesmo que seja muito distante, mesmo que o estouro da bolsa seja do outro lado do planeta. Então, a ideia de que a justiça tem que ser rápida é uma ideia que a globalização forçou. Se existe uma repercussão imediata dos efeitos da economia, da mesma forma deve ser o direito. É igual. Quer dizer, a gente espera isso. Então, a ideia de justiça rápida vem enfatizada com a globalização. E, afora isso, a gente também tem que ver que a Constituição mesmo cria uma outra ideia de tempo para o judiciário. Vejam, quando a Constituição estabelece que existem direitos, e a Constituição fala, por exemplo, existem direitos à saúde, a leitura que o administrador faz desse dispositivo constitucional é a seguinte: bom, agora que o direito à saúde é um acesso universal, é universalizado, eu tenho que me programar para criar hospitais, para criar meios, para dar acesso universal, para fazer valer esse direito. Essa é a leitura do administrador. Para o direito, para o judiciário é diferente. Saiu na Constituição é lei, se é lei a gente tem que aplicar no dia seguinte. Então, o tempo do judiciário é diferente do tempo da administração. E essas situações vão enfatizando a questão de que a justiça tem de ser rápida. Então, o judiciário tem que pôr fim ao conflito. Mas o que é o conflito? Eu não estou dizendo só da divergência entre as partes. É claro que conflito é a divergência entre as partes, é querer a mesma coisa ao mesmo tempo, sendo que essa coisa é única e não pode ser ao mesmo tempo das duas partes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que é divergência, o que é conflito, é algo que vai além da capa do processo, que existe na sociedade. É esse o ponto. Então, eu me lembro da seguinte situação. Quando eu estava na faculdade, logo que eu entrei, no primeiro ano, um amigo meu perdeu os pais, o pai e a mãe, em um acidente de carro. Logo no primeiro ano. Isso é conflito, isso é um problema sério. Isso é uma questão dele. Se a gente não tiver isso em mente, é só uma questão de inventário. É só saber quem é que vai ser o inventariante, como vão ser distribuídos os bens. Conflito é dar solução para uma situação real. Então, quando o processo chega para o juiz tem que lembrar, e lembra, e a gente tem esse exemplo aqui, os colegas lembram, que é um problema real, que é um problema da sociedade, que aquilo tem que ser resolvido. O juiz tem um comprometimento que é intrínseco, que é visceral, que é próprio do judiciário de resolver o conflito. É esse que é o comprometimento inicial do juiz. E o juiz, porque ele é juiz, ele tem que resolver isso, ele tem que dar uma solução rápida para a situação. E aqui é a terceira balança do judiciário. Quando o judiciário garante o acesso aos autos, ele tem ao mesmo tempo que garantir que aquele processo chegue rápido ao fim. Por isso, que carga do processo é diferente de acesso aos autos. Carga do processo é dada apenas para quem é advogado, para quem tem o mesmo tipo de compromisso que o juiz tem em resolver uma solução, em resolver um conflito, dando a solução mais rápida possível. Bom, eu completo aqui as 3 balanças do judiciário, que são os 3 momentos de balanço, e eu acho que, como eu falei logo de início, eu não enganei, é só uma conversa. E eu agradeço a todos pela paciência e por ter me ouvido. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a doutora Maria Fernanda pelas palavras, né, pelo esclarecimento, pelo enriquecimento dos colegas. Como o doutor Durval veio aqui enriquecer a nossa mesa, ele vai partilhar comigo a tarefa de passar as inúmeras perguntas que a doutora Fernanda está recebendo agora. Só quero acrescentar que a Corregedoria recentemente fez publicar um parecer que foi aprovado pelo Corregedor-Geral, que trata justamente dessa questão da carga dos autos, sobretudo da carga rápida, que está proibida se não houver
procuração nos autos. O advogado que não tem procuração nos autos não pode retirar o processo de cartório nem em carga rápida. Isso foi o entendimento da corregedoria, isso está devidamente fundamentado, é o entendimento do corregedor. Os juízes que foram ouvidos, todos entendem dessa forma, é o nosso entendimento. Em outros estados da federação nós fomos verificar, é esse o entendimento. A corregedoria tem esse papel de normatizar esse tipo de trabalho, de atuação do cartório. Então, não tem jeito. Isso foi muito bem pensado, muito analisado. Nós temos sofrido alguns questionamentos sobre isso, mas todos os colegas que nós consultamos, nós trocamos ideias, nós estudamos, nós analisamos durante um bom tempo, e a conclusão a que se chegou é, realmente, sem procuração nos autos, não é possível que haja carga, ainda que rápida, do processo. Não é? Então, não é chatice, mas simplesmente é um entendimento da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito bem fundamentado, de que, por uma questão de, até mesmo, de prudência, de respeito a todos, respeito até aos advogados das partes, as partes, sem procuração, não é possível tirar o processo de cartório. Tá? Isso é uma coisa. Com relação ao cumprimento de prazos, nós temos que lembrar também que o Tribunal de Justiça tem as suas dificuldades. Existe o ideal do cumprimento do prazo, existe o real quando há dificuldade em razão da falta de funcionários. Às vezes o cartório está completo, com o seu quadro completo de funcionários. Aí, de repente, um aposenta, o outro fica doente, o outro tira a licença. Pronto. Às vezes, algum falecimento, é possível também. O cartório que tinha 10, por exemplo, passa a ter 6. Num curto espaço de tempo. Dá para exigir que ele tenha a mesma celeridade de antes? Não dá. O Tribunal de Justiça também tem limite orçamentário. A contratação é mediante concurso público. Às vezes não tem concurso disponível naquela região que está precisando de funcionário. Então, isso tudo vai afetar o cumprimento dos prazos? Vai. Nós temos que entender isso. É a diferença entre do ideal, que o prazo seja cumprido em 24 horas, em 48 horas, ou o real. Tem uma quantidade grande de processos em determinada unidade e um número reduzido de funcionários. Então, o cumprimento de prazos vai ser prejudicado, não há dúvida que vai. Mas, com um pouco de paciência e esforço, as coisas vão se superando. Tão logo possível, vai haver reposição de funcionário. Isso, a rapidez disso, o tempo disso, nem sempre é aquele que nós gostaríamos. Às vezes a gente gostaria que fosse muito rápido. Mas é questão de meios, que às vezes não existem. Já foi dito, o orçamento do Tribunal de Justiça tem um limite. E o repasse de recurso para o Tribunal de Justiça, que podia ser 6%, não tem sido esse 6% nos últimos anos. 3,8, 3,9, 4, 4,2. Então não tem recursos também. E os recursos são todos por rubrica. Então o que vem para comprar uma garrafinha d'água não pode ser gasto para comprar um papel ou para pagar um funcionário. A gente tem que entender isso. O dinheiro já vem, como a gente diz, carimbado, já vem com destinação específica. Então a gente tem que entender isso para poder entender a dificuldade do cumprimento de prazo. Mas isso também não justifica eventual falta de empenho de alguém para a condução do processo, para cumprimento dos prazos. Os funcionários se empenham, a absoluta maioria dos funcionários tem se esforçado para que os processos andem rapidamente. Eu fico muito feliz quando visito um cartório, e tenho visitado vários cartórios ultimamente, e vejo que lá os funcionários estão fazendo o possível, estão se empenhando ao máximo. Mas, dada a deficiência de estrutura, não dá para produzir mais.
né? Então, o que eu peço é que os funcionários continuem se empenhando, né? E que todos tenham paciência, que tudo passa, tudo melhora com o tempo. A gente tem que ter otimismo e tem que acreditar, porque a vida tem mostrado isso. Calma, as coisas melhoram, tenha um pouco de paciência. Ah, eu estou tendo muita paciência. Pois é, então mais um pouquinho. As coisas têm melhorado. Essa gestão da Presidência do Tribunal de Justiça tem se empenhado, a Corregedoria tem se empenhado. Nós temos equipes de funcionários que, onde o cartório está com muita dificuldade para cumprimento de prazo, está com atraso, a equipe da Corregedoria vai lá, às vezes com 5, com 8, com 10 funcionários, e socorre para tentar pôr em dia aquilo. Então, vamos acreditar que tudo melhora. Né? Justiça em tempo real não é possível. A justiça tem o seu tempo, e às vezes a demora também faz parte do processo de aprendizado da vida de cada um. É isso que a gente precisa lembrar. Tá? Doutora Fernanda, as perguntas. Vamos às perguntas, então. Então, o senhor que vai começar a formular as perguntas e até, em parte, respondê-las, né? O senhor já é da casa. Essa particularmente já é mais tua. Tem uma do Fábio Natariani, é o coordenador, diz assim, Jundiaí fala, em relação aos prazos a serem respeitados pelo cartório, existe algum parâmetro quantitativo estipulado pela Corregedoria no qual se estabelece uma relação de quantidade de processo por escrevente para que os prazos sejam cumpridos dentro da previsão legal? Olha, existe uma relação conhecida de escreventes para cumprimento de processo, não é? Mas às vezes depende mais do tipo de conduta do funcionário no trabalho. Tem escreventes que, em vez de tocar 400, 500 processos, que seria o razoável, ele tem capacidade para tocar 800. E tem escrevente que, dadas condições e peculiaridades de natureza pessoal, só consegue tocar 300. E aí vai aquele conceito de time. Né? No time, um produz mais, um produz menos. Então, se um produz menos, aquele que tem capacidade de produzir mais supre. Né? Somos todos do mesmo time. Eu consigo produzir mais, eu produzo, tiro a diferença do meu colega, que, por outro lado, é uma pessoa agradável, simpática. Cada um dá um pouco, o ambiente do trabalho vai bem, um ajuda o outro. Nós não fazemos nada sozinhos, nós fazemos parte de um time. Então, no cartório, a mesa cheia é um problema de todos. Um funcionário tem que ajudar o outro. Hoje é ele que está em dificuldade, amanhã é você. Né? A história dos 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. Quer acrescentar alguma coisa ou não? Nossa, a senhora quer acrescentar alguma coisa, não? Não. Bom, então, eu vou ler uma parte, mas o Durval, enquanto ele estiver conosco, ele vai ler a outra parte das perguntas aqui, porque, afinal de contas, eu estou aqui, tem que trabalhar mesmo. Bom, estagiário que retira os autos e não devolve. Quando cobrado, o advogado alega que o mesmo não trabalha mais para ele, e alega que não sabe o paradeiro do processo. Qual o procedimento a ser realizado? Quem é o responsável pela devolução dos autos? Bom, os autos desapareceram. A primeira coisa é que a gente tem que lembrar que os autos servem para resolver um problema concreto. Então, reconstituir os autos, restaurar. Esse é o primeiro ponto. E com relação ao desaparecimento, inquérito policial. Sumiu com os autos? Não pode ser diferente. Também tem um outro detalhe. Estagiário só retira os autos quando ele também tem procuração no processo. Se o estagiário não tem procuração no processo, ele não pode retirar os autos. Só estagiário tem que ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil, para aí sim poder retirar processo de cartório mediante carga em nome próprio. E no subestabelecimento ele vai ter que ter. Agora, mas ele tirou sob a responsabilidade do advogado. O advogado, se aconteceu isso, vamos imaginar que aconteceu, né? Meu entendimento é que só quando tem subestabelecimento nos autos o estagiário pode tirar. Senão, não pode também. Né? Mas imaginemos que já aconteceu. Ele tirou sob a responsabilidade de quem? Isso. Primeiro deve ter alguma autorização do advogado para ele. Aquela autorização do advogado para ele, vamos imaginar, vamos entender, vamos interpretar aquilo como excepcionalmente, como um subestabelecimento. Vamos procurar esse estagiário.
Se ele tem carteira da OAB, vamos oficiar a OAB, vamos pegar o endereço dele. E ele vai ser localizado. Né? Ou seja, sem procuração nos autos, o processo não pode sair do cartório. Bom, pergunta da Aparecida de Fátima, Margutte Moretim, seção de Lins. Ela pergunta: o irmão de acusado que tem acesso aos autos resolve tirar foto do processo com o celular. O cartório teria que tomar algum procedimento em relação a isso? Acesso aos autos é público. Qualquer um pode tirar. E a gente, por acaso, soube que ele é irmão do acusado. Podia ser irmão do advogado, podia ser irmão da vítima. A gente não pode fazer essa restrição. Se o processo é público, qualquer um pode fotografar. E se ele não resolvesse não fotografar e o advogado desse, entre aspas, informações importantes para o réu? Eu não vejo restrição a isso. Acho que... Palmiro Sartorelli Neto, supervisor de serviço de Boituva. Sei que os advogados podem fazer carga do processo que estão arquivados, mesmo sem procuração. No entanto, tenho uma dúvida. Pode o advogado fazer carga de processo arquivado sem procuração, tratando-se de segredo de justiça? Não, não pode. Segredo de justiça é segredo de justiça. Processo arquivado é só uma questão que a relação processual se encerrou, mas não o segredo de justiça, mas nem tampouco o motivo pelo qual o segredo de justiça foi decretado. Só porque se encerrou, por exemplo, um processo de adoção, não é? Qualquer um vai poder olhar o processo de adoção? Não pode, não é assim. O segredo de justiça é o direito da parte envolvida. Não tem nada a ver com o andamento processual. A retirada do processo é com cargo, com procuração. A única exceção está no Estatuto da OAB. Quando o processo está arquivado e não é segredo de justiça, aí não precisa de procuração, claro, mas aí é uma determinação expressa no Estatuto do Advogado, que o advogado tem direito de tirar com carga, inclusive processo arquivado. Né? Agora, se o processo está em andamento, tem que ter procuração nos autos. Só esse acréscimo para ficar claro, para não haver dúvida. Bom, o colega Jorge Salles, coordenador de Carapicuíba, pergunta: tanto com relação ao cumprimento e carga dos autos, o que vem ocorrendo constantemente é que ao remeter a publicação de uma decisão dos autos, ao estar disponível a referida publicação, o advogado quer fazer carga dos autos no mesmo dia em que a publicação foi disponibilizada, e ainda nem sequer foi certificada a publicação pelo circunvente, sabendo o advogado que o prazo dele somente corre no próximo dia após a disponibilização no Diário Oficial. Também com relação à disponibilização de publicação no Diário Oficial, já fiz consulta à corregedoria e fui informado que o advogado tem acesso aos autos quando estiver em cartório, mesmo que não tenha sido certificada ainda à imprensa. De novo, é questão de acesso e carga, é diferente. Acesso ele tem, porque é público o processo. Ele pode tirar em carga? Ele pode tirar em carga se tiver em termos. Vejam, a questão de estar em termos é porque é um direito do advogado, mas também é um dever de levar o processo até o final. O que significa estar em termos no processo? É ele estar pronto para receber a manifestação do advogado. Se ele não está pronto para receber essa manifestação do advogado, é porque o processo não teve todos os atos certificados. Não adianta nada o advogado falar antes. Eu sei que ele quer ganhar prazo, mas ele pode olhar. Retirar não pode, porque senão não vai chegar ao fim. Mesmo que ele tenha pressa, não chega ao fim. Essa ansiedade acaba sendo até contrária ao próprio interesse da parte. Então, teriam que trazer essas perguntas por escrito, até porque a forma como a gente colocou aqui no debate é isso daí, né? A pessoa que for espectador tem um campo próprio para fazer isso daí, então teriam que trazer por escrito, porque a gente está fazendo a leitura aqui. É o que está no cartaz, a gente comunica dessa forma mesmo, tá certo? Se puderem trazer por escrito, a gente agradece. Bom, Leonardo Boazzi, supervisor de serviço de São José do Rio Pardo, fala: em situação de prazo comum, as partes, autor e réu, a manifestação prévia por petição juntada por uma das partes possibilita a realização de carga à parte contrária? De novo, eu acho que a questão de estar em termos, eu acho exatamente isso que o Duval falou, mas a gente pode imaginar também que é a questão da preclusão. Se a primeira parte já se manifestou e o juiz entende que precluiu a oportunidade de ela se manifestar,
Então, aí sim, a outra parte pode retirar os autos, porque não tem mais interesse e nem necessidade na manifestação da primeira parte. Então, ok. Agora, precisa ver que tipo de petição ela protocolizou. Ela protocolizou uma petição falando de uma outra situação, ou o protocolo atrasou, juntou só agora. Precisa ver, é um caso concreto. É questão de ver no caso concreto mesmo. Bom, pergunta do Edson José Teixeira Barros, supervisor de serviço de Lençóis Paulista. Fala da fluência de prazo comum. O advogado não pode retirar os autos do cartório. Contudo, ocorre sempre um inconformismo do advogado que perde uma ação e quer retirar o processo com carga. Ora, a outra parte também pode recorrer, por exemplo, dos honorários. De novo a questão do prazo comum. Não está em termos. Mas as partes costumam fazer algum ajuste aí e tolerar a retirada. Isso também é possível conversar. Isso é possível estipular com as partes quando tem um interesse, não é? Uma petição, ok. Acho que a gente pode compor, a gente não precisa tratar tudo da maneira como se houvesse uma adversidade, sempre, uma vontade de prejudicar o outro. Não, não é assim. Eu acho que é possível compor os interesses, não é? Bom, uma pergunta aqui da plateia mesmo, né? Escrevente Iraci, pergunta se o prazo de carga sempre será de 5 dias, ainda que exista um prazo de 15 dias para recursos. Esse prazo de 5 dias, quando o juiz não fixa um prazo maior, ou quando a lei não dá um prazo maior, o prazo é de 5 dias. Então, quando o processo é retirado, por exemplo, para contestação pelo advogado, ele tem 15 dias para contestar, ele fica 15 dias com o processo. Ele tem 15 dias para apelar, ele fica 15 dias com o processo. Não precisa ficar só os 5 dias. Os 5 dias é quando não tem um prazo maior. Existe uma coisa na vida que são os prazos legais, as normas e a lógica do razoável. Né? Qual é a lógica do razoável? Ele tem 15 dias para contestar, por que ele só pode ficar 5 com o processo? Não é razoável isso. Né? Uma pergunta do Orlando, supervisor na comarca do Guarujá. Feita a carga rápida para o advogado, depois de 1 hora pediu que fosse feita a carga normal. Eu não autorizei. Está certo? Eu ia fazer a mesma pergunta, mas por que não autorizou? Então, a gente pode fazer as duas perguntas. Por que autorizou antes? Porque estava correto? Estava em termos? Se estava em termos antes, continua em termos depois, não é? Então, se ele fez carga rápida, tinha procuração nos autos, então ele pode retirar os autos. Ou pode ou não pode, não existe um meio pode. Agora, se não estava em termos, foi uma situação especial, aí ele não pode tirar em carga. Por mais de 1 hora. Não pode levar o processo para casa, é só questão de saber como é o caso concreto. Bom, a Marli Martins, coordenadora da primeira vara da família da Vila Prudente, pergunta: o sistema não permite que se faça a carga a estagiário. Temos de fazê-lo em nome do advogado do escritório. Não há uma forma de se regularizar esta situação? Olha, depende também de que sistema que nós estamos falando, porque o tribunal tem o SAGE, né, e tem o PRODESP também. São 2 sistemas diferentes. Né? Se há alguma dificuldade no sistema, nós podemos superar isso. Né? Então, o que eu posso fazer é que eu vou analisar isso daí. Esse detalhe eu não tenho, pelo menos não me lembrava disso. Vou deixar até peço para me deixar essa pergunta e vou olhar o que está acontecendo. Mas se o estagiário, por lei, tem direito a retirar os autos, não tem como, pelo sistema, eu não lhe dar carga dos autos. Não é? É questão só de ajuste do sistema. O SAGE é um programa muito bom. Não é o ideal, mas é muito bom. E está melhorando pouco a pouco. Há um grande empenho do pessoal nosso, da STI, que não mede esforços para melhorar o sistema. Um pouco de paciência e nós ainda vamos ficar muito felizes com ele. Né? Nós vamos ainda ficar muito orgulhosos de ter um sistema muito bom. Só que é pouco a pouco, devagar a gente chega lá. E a velocidade tem se aumentado muito na melhoria do sistema. A gente tem que, como eu disse, a gente tem que acreditar. Paciência e vamos em frente.
Jorge Salles, que é coordenador em Carapicuíba, pergunta: quando o advogado vier em cartório com petição e procuração de uma das partes, ainda não juntada nos autos, pode fazer carga dos autos sem a petição juntada, mas comprovado o protocolo para ser juntada posteriormente, ou terá que despachar com o juiz para juntá-la, uma vez que o cartório não dispõe de protocolo? Exatamente isso, gente. Tem que juntar. Como é que a gente vai falar que ele vai tirar a carga dos autos se não tem a comprovação de que ele é advogado? Não tem jeito. Tem que ou protocolizar, e se não tiver protocolo, aí despacha com o juiz. Porque tem que haver algum tipo de prova que faça a demonstração do vínculo entre o advogado e aquele processo, para ele poder retirar em carga os autos. A Maricia Aparecida Guilhem Lupino, supervisora de serviço de Jundiaí, fala: trabalho no interior do estado e o malote costuma atrasar. E diante disso, aguardamos 20 dias além do prazo anotado para a retirada dos escaninhos. Esse problema é de conhecimento da corregedoria, pois consta de todas as atas de correção. Mas alguns advogados não entendem e reclamam. Como proceder? Olha, gente, essa questão do tempo, é como eu disse, é a realidade, né? O esperado seria que tudo fosse muito rápido, mas não é possível. O malote é uma questão física. Ele tem o seu tempo para ser transportado, para ser entregue. Nem sempre ele tem a rapidez que a gente gostaria que tivesse. Tá? Há um tempo atrás teve uma dificuldadezinha com o contrato do malote para renovação, atrasou um pouco. Tá? Esse atraso vai sendo superado. Então, é questão de explicar com delicadeza para o advogado o que se passa e pronto. Não tem muito o que fazer. Qualquer dificuldade, o advogado, naturalmente, tem o direito de peticionar ao juiz e ver o que pode ser feito. Cabe ao magistrado resolver essas questões de desentendimento, alguma dificuldade para entender. Agora, o Tribunal de Justiça já está num estágio bem adiantado do desenvolvimento do malote digital. E a hora que esse malote digital estiver funcionando, vai acabar todo esse problema. A Maria de Fátima, escrevente na 10ª Vara Civil de Guarulhos, pergunta: um processo findo, por exemplo, sentenciado e transitado de julgado, no qual o advogado tem procuração dos autos, porém não está em termos para carga, o advogado pode mesmo assim retirar os autos em carga? Se o processo não está em termos para carga, não está em termos para carga. Não tem um meio termo nessa situação. Ele não está em termos por quê? Então a gente vê que tem algum tipo de procedimento que o cartório deva adotar. Se existe essa situação, o processo não pode sair. Não pode sair nem para quem tem procuração, nem para quem não tem, porque é aquela previsão do Estatuto da Ordem, que o advogado poderia retirar o processo fino. Mas se não estão formalizados todos os atos necessários, não pode, porque não está em termos. Não é uma questão de direito do advogado, é uma questão de dar andamento regular ao procedimento. A Valéria Regina Fernandes, chefe de seção judiciária de Aparecida, pergunta: os prazos, que eu tenho dúvida sobre o prazo em dobro para as fazendas públicas, se é para todos os casos. Eu não entendi, está querendo retirar o prazo em dobro da fazenda? Não, ela quer saber se qualquer prazo concedido às fazendas, imagino que seja esse, teria que ser computado em dobro. Bom, isso é lei processual. A gente não modifica prazo. A lei processual é que dá os prazos. Então, os prazos são contados em dobro, em quádruplo, em qualquer outra forma, ou são contados por hora, ou com dias certos, conforme a lei processual. Então, é de acordo com a situação disposta no Código. Isso é só uma questão de consultar a lei para a situação concreta. Marco Antônio de Almeida Melo, que é chefe de seção judiciária de Piraju, retoma aquele tema. Então, no sistema SIDAP criminal, não permite a carga em nome de estagiário, pois o registro da OAB é provisório. Como eu disse, eu vou fazer uma análise dessa situação, ver o que o sistema permite, o que o sistema não permite. Depois, se possível, nós vamos fazer um aprimoramento. Mas aí eu preciso analisar com mais detalhe isso. Está anotado para depois ser respondido. Vou ficar com essa questão também. João Silas Gomes, supervisor de serviço de Lins, pergunta: mesmo com os argumentos de falta de recursos, sobram servidores éticos que não suportam a carga imensa de cumprimento de processos e a cobrança de todo lado.
Como nós, gestores, devemos lidar com a pecha de assédio moral aos funcionários quando pedimos, não exigimos, o mínimo de cumprimento? Olha, gente, o coordenador ou supervisor, eles têm que gerir o cartório, né? E tem que saber os limites de cada funcionário, né? Ele tem que, é aquilo da lógica do razoável. Não dá para cobrar do funcionário mais do que ele pode fazer, não é? Para que o supervisor ou o coordenador também não avance o sinal e possa estar cometendo uma irregularidade no comportamento dele. O funcionário tem, por outro lado, que se empenhar, não é? Chegando no horário, começando a fazer o seu trabalho, sabe, não perdendo tempo com situações desnecessárias, ou seja, produzindo o seu máximo. É o que se espera de todo trabalhador, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, né? A gente espera que o trabalhador faça a sua parte. E aquela história, faça você a sua parte, sabe? Não se importe com se o outro faz ou não faz. Ah, mas ele não faz. O bom trabalhador faz o seu trabalho, sabe? Quando o chefe fala com ele vai querer saber se ele fez o trabalho dele. O chefe não vai falar com ele para saber se o outro está fazendo o trabalho dele. Cada um faz o máximo de si, né? Cada um cuida do seu trabalho, faz o melhor o seu trabalho e, na medida do possível, ajuda também o outro, né? Porque o dia que precisar, conta com a ajuda do outro também, não é? Então, o coordenador e o supervisor tem que gerir o cartório, exigindo de cada um o que cada um pode dar, e não mais e nem menos. Vou dizer uma coisa, não complementando o Durval, porque eu acho que ele já foi bastante completo, mas dizer que a gente da Corregedoria, a gente é bastante sensível a essa situação de falta de funcionários, falta de servidores nos cartórios. Mas, apesar dessa sensibilidade, o que a gente tem tentado enfatizar é que existe uma mudança na mentalidade que a gente gostaria de trazer para dentro das serventias. E essa mudança de mentalidade diz respeito ao tipo de vínculo que o servidor vai estabelecer com o serviço. E esse vínculo é um vínculo pela qualidade, é um vínculo é estar engajado no serviço. Não é simplesmente cumprir um número X e saber que do lado tem um outro que está cheio de serviço e que, problema dele. Não é isso. A questão é saber trabalhar como um todo, como uma finalidade de toda a serventia e de todo o judiciário. É um outro tipo de mentalidade. Isso é uma inovação na forma como nós pensamos o serviço público. Um exemplo, na Corregedoria nós trabalhamos em equipe. Então, se um juiz da equipe da Corregedoria sai para fazer um trabalho fora, né, ele vai fazer, o CNJ muitas vezes convoca juízes da Corregedoria de São Paulo para fazer uma atuação em outro estado. Ele fica um dia, 2 dias, uma semana fora. O trabalho daquele que foi é redividido entre todos nós. Né? Por quê? Porque ele está ocupado, nós fazemos por ele. Então, se no cartório tem um escrevente, ele não veio naquele dia, vamos distribuir o serviço dele por todos. Sabe? Precisou sair mais cedo? Daqui que eu termino para você. Solidariedade, fraternidade, isso tem que estar na nossa vida diariamente. Sabe? É importante para a gente incorporando isso no nosso dia a dia. O judiciário só vai ficar cada vez melhor como a gente quer e espera quando todos fizerem um pouco mais em termos de solidariedade, fraternidade, né? E assim a vida de todos vai melhorar. Bom, tem uma pergunta do Alexandre Salvador Feijão, coordenador do Fórum Regional 6, Penha de França, que retoma aquela questão do prazo, né? Se o prazo legal para a retirada dos autos de 5 dias se confunde com o prazo processual concedido ao advogado, como por exemplo de 20 dias. Nesse caso, qual o prazo que ele poderia permanecer com os autos de seu poder? Não sei se gostariam de acrescentar alguma coisa. Então tá bom. O João Silas Gomes, supervisor de serviço de Lins, sugere promoção de debates e reuniões da Corregedoria com a OAB para divulgação das normas a serem respeitadas e o interesse do advogado de querer carga ou acesso aos autos. A impressão é que
em que pesa a divulgação das normas, muito conflito, estresse em relação aos advogados e atendentes de cartório. Essa questão não é nova, mas a Corregedoria já recebeu diversos ofícios da OAB. Nós estamos de subseções diferentes, mesmo aqui de São Paulo, e isso está sendo, cada manifestação da OAB é analisada, isso é despachado, é comunicado à OAB a respeito desses temas. Sabe, a OAB tem um bom entendimento com o Tribunal de Justiça de São Paulo em inúmeras questões. Essa questão da carga rápida, que eu posso, sem procuração, né, esse é o único ponto que eu acho que ainda está pegando, isso vai ser solucionado com o passar do tempo. Tá? O entendimento da Corregedoria já está manifestado. Tá? O entendimento da Corregedoria já foi comunicado à OAB e já foi comunicado ao próprio CNJ. É o nosso entendimento em benefício de todos. Bom, tem uma pergunta aqui que a doutora Maria Fernanda, generosamente, ela declinou de responder, porque disse que existe uma pessoa aqui na plateia que teria mais condições de responder com mais qualidade. Diz respeito nos juizados especiais cíveis, as partes não representadas pelos advogados, algumas delas podem fazer carga dos autos havendo casos expressos para manifestação. Então, o doutor Ricardo Felício Scaff, que está aqui, o Ricardo Chu, perdão, ele teria mais, assim, condições, assim, de responder, então peço que faça uso aqui do microfone, por favor. Bom, boa noite a todos. Quanto a essa questão da carga de autos por partes nos juizados especiais, o entendimento dessa corregedoria é que ela não pode fazer carga dos autos, por ela não ser advogada. Ela pode ter acesso aos autos no balcão da serventia, fazer o uso de scanner, máquina fotográfica, celular, mas retirar os autos em carga ela não poderia fazer. Isso foi objeto, inclusive, de questionamento perante o próprio CNJ e o Tribunal de Justiça de São Paulo reiterou, na verdade, seu entendimento acerca da impossibilidade de retirada em carga por partes nos juizados especiais cíveis, e recentemente o CNJ arquivou esse procedimento administrativo, ou seja, o posicionamento atual, inclusive do CNJ, é que as partes envolvidas num litígio nos juizados especiais, elas não podem fazer carga dos autos. Podem sim, como todos, ter acesso aos autos no balcão da serventia. Bom, tem mais uma pergunta encaminhada pela escrevente Iraci. Diz respeito ao seguinte: os autos estão no escaninho, aguardando resposta de ofício, e o advogado retira carga. Ele, o advogado, poderá despachar com o juiz nesse sentido? A gente está falando de novo da questão dos autos que não estão em termos para retirada. Autos que não estão em termos para retirada, não estão em termos para retirada, não podem sair. Mas e se o advogado tiver uma situação muito complicada? Por exemplo, ele está entrando no processo porque o advogado anterior faleceu. Vamos supor que seja isso. Ele pode retirar? Ele pode conversar com o juiz decide, caso a caso. Porque o processo, se o andamento processual não permite a retirada, cabe ao juiz decidir, naquela situação concreta, se ele vai conceder a carga para um advogado que está entrando, por exemplo, ou uma situação diferenciada. Bom, os assuntos da Corregedoria parece que suscitam maior atenção, né? Parece que atualmente estamos com 760 pessoas online. Bom, deixa eu perguntar aqui uma pergunta aqui de caráter pessoal, e trocar até experiência, né? Estava à frente lá da primeira vara civil central aqui de São Paulo, quando teve a quebra da Fazenda Boi Gordo, que foi uma das maiores falências que tivemos aqui na capital, né? E dentro dessa ideia de acesso, eu não sei se foi boa a conduta que nós tivemos à época, para favorecer o acesso de tantas e tantas pessoas que eram interessadas, centenas de credores que iam até a vara para ter acesso aos autos, nós fizemos uma cópia integral, né? Eram
não sei, eram mais de 30 volumes ali, então as pessoas iam lá e confeccionavam, né, tiravam cópia, faziam o que queriam, no caso, com essa cópia, né. Então, não sei que sugestão que poderia dar ou enriquecer mais essa ideia, quando existem processos que o número de interessados é muito grande para ser provido, perdão, esse acesso aos autos. Eu acho essa ideia perfeita, porque exatamente contempla o direito de acesso sem empacar o direito da parte de seguir à frente, de ter o seu crédito eventualmente avaliado, etc. Porque qual é o problema? O problema é que quando tem muitos interessados, se os autos ficam saindo o tempo todo do cartório, a gente não dá andamento, a gente não consegue resolver o problema concreto da parte. Tirar a cópia eu acho que é uma solução magistral, para que todo mundo saiba o andamento do feito, para que o acesso, inclusive eu acho que nesse caso deve ter tido reportagens, não eram só as partes, né? Eram também outras, era o público em geral, porque era muito grande a falência, né? Foi a quebra, não foi? Então, eu acho que essa ideia de ter acessos, de ter autos suplementares, autos que são copiados para que todo mundo que queira veja, eu acho que é uma solução excelente para não prejudicar a parte interessada e, ao mesmo tempo, garantir o direito de acesso, quando não há restrição ao acesso, não há sigilo, não há direito pessoal envolvido. Isso é uma iniciativa muito boa, uma boa prática. É a criatividade que hoje em dia tem cada vez que ser mais estimulada. Né? Tudo dentro das normas, dentro da lei, claro. Bom, então o debate aqui está interessante, né? Está um diálogo mesmo, né? Trocando ideia a respeito de todo o tema aí que diz respeito a uma rotina de trabalho de todos nós, todo diário, né? Então agradecemos aqui novamente a presença da Corregedoria, de participar, de cuidar dessa parte do diálogo com todos nós, né, com todas as pessoas de todo o nosso vasto estado de São Paulo, né? E vamos aqui novamente, antes de encerrar aqui, agradecer a presença especial da doutora Maria Fernanda, né, que vem nos enriquecer, vem nos embelezar aqui a Pamages, doutor Durval, doutor Ricardo, plateia aqui, a doutora Tereza, doutor Ricardo. E vamos encerrar essa palestra ante a falta de outras perguntas. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos.